Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sabedoria e Prosperidade Bíblicas. É uma alegria ter você aqui, porque o tema de hoje é simplesmente transformador, um daqueles que tocam o mais profundo da nossa alma e revelam um caminho de maior intimidade com Deus, o jejum segundo a Bíblia. Ao longo das Escrituras e da história cristã, o jejum tem sido um segredo espiritual poderoso nas mãos dos servos de Deus. Homens e mulheres que moveram céus e mudaram destinos, não apenas pela fé, mas por meio da oração e do jejum. E hoje você vai descobrir por que isso continua tão atual, tão necessário e tão transformador. Você deseja crescer na fé? Precisa de direção em uma decisão importante? Está enfrentando batalhas espirituais ou quer simplesmente se aproximar mais do coração do Pai? Então este vídeo é para você. Aqui, vamos juntos entender o que, de fato, é o jejum na perspectiva bíblica, quais são os diferentes tipos de jejum que a Bíblia nos apresenta, exemplos inspiradores de personagens bíblicos que usaram o jejum como chave para vencer, os propósitos espirituais profundos do jejum, e como ele impacta diretamente sua vida com Deus, e ainda, vamos falar sobre os benefícios físicos, emocionais e espirituais que esse hábito pode trazer para o seu corpo, mente e alma. Então prepara o coração. Se você quiser, já pega sua Bíblia, um caderno de anotações, e vem comigo mergulhar nesse tema que pode abrir uma nova estação sobre a sua vida. E antes da gente começar, já aproveita e se inscreve aqui no canal Sabedoria e Prosperidade Bíblicas. Toda semana eu trago conteúdos que alimentam a sua fé e te ajudam a viver uma vida mais alinhada com os princípios eternos da Palavra de Deus. Deixa seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que este conteúdo alcance ainda mais vidas. E se este tema te tocar, e eu tenho certeza de que vai, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Quem sabe você não será o canal de transformação na vida de alguém hoje. Agora sim, vamos juntos descobrir os segredos do jejum na Bíblia, e como ele pode transformar sua jornada espiritual. Antes de qualquer coisa, é essencial desfazer alguns mitos sobre o jejum. Jejum não é uma dieta, não é uma punição ao corpo, e muito menos uma barganha com Deus, como se, ao jejuar, estivéssemos tentando comprar um favor divino ou forçar uma resposta do céu. Nada disso tem respaldo na palavra. Na perspectiva bíblica, o jejum é uma disciplina espiritual profunda, uma prática sagrada de abstenção voluntária, geralmente de alimentos, e em alguns casos também de água, prazeres ou distrações, com o objetivo principal de buscar a Deus com maior intensidade e prioridade. É um ato deliberado de humilhação diante de Deus, reconhecendo a própria limitação e miséria sem a graça divina, consagração total, separando um tempo exclusivamente para Deus, arrependimento genuíno, permitindo que o Espírito Santo nos confronte, nos limpe e nos transforme, dependência plena do Senhor, reconhecendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Jejum é esvaziamento. Esvaziamento do corpo, da alma, da mente, das distrações, das autossuficiências. É como se disséssemos: Senhor, estou colocando todas as minhas vontades de lado para buscar a tua vontade. Estou renunciando ao que é natural para me conectar com o sobrenatural. É o corpo silenciando para que o espírito fale mais alto. Quando jejuamos de maneira correta, com o coração alinhado, o jejum se torna uma forma prática de dizer a Deus: Tu és mais importante para mim do que o alimento, do que o conforto, do que qualquer prazer terreno. Em Salmos 35:13, Davi declara: Quando estavam enfermos, vestia-me de saco, humilhava-me com o jejum, e orava de cabeça sobre o peito. Aqui vemos o jejum como expressão de empatia, intercessão e profunda humilhação diante do Senhor. Já o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 12, transmite o clamor de Deus ao seu povo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração,
e isso com jejuns, com choro e com pranto. Esse texto nos mostra que o jejum está ligado à conversão do coração. Não é só abster-se de alimentos, é voltar o coração a Deus com intensidade, sinceridade e quebrantamento. Em Isaías 58, Deus faz uma crítica ao jejum mecânico, vazio de propósito, e revela qual é o verdadeiro jejum que lhe agrada. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos, e que despedaces todo o jugo. Isaías 58, 6. Deus está dizendo: eu não quero um ritual sem propósito. Quero transformação, justiça, misericórdia, e um coração rendido. O jejum bíblico é um instrumento de transformação interior. É um ato de renúncia pessoal, um tempo separado para se conectar profundamente com Deus, para ouvir sua voz, para nos arrependermos dos nossos caminhos errados e para sermos renovados pelo Espírito Santo. Jejuar é tirar os olhos do mundo para fixá-los completamente em Deus. É trocar o prato de comida por um prato de oração, por um banquete espiritual que sacia mais do que qualquer refeição física. E quando isso acontece, algo poderoso é ativado no céu e na terra. Deus responde ao coração sincero, à fome espiritual, ao quebrantamento verdadeiro. O jejum não é uma prática recente, nem algo restrito a uma fase isolada da história bíblica. Desde os primórdios da revelação divina, o jejum aparece como uma disciplina espiritual central na vida do povo de Deus. Ele é praticado em tempos de crise, arrependimento, consagração, busca por direção e guerra espiritual. Ao longo de toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, vemos o jejum como uma resposta humana ao mover de Deus, uma forma de dizer: Senhor, eu preciso de Ti mais do que de qualquer outra coisa neste momento. O jejum é uma linguagem espiritual que toca o coração de Deus. É quando o corpo silencia para que a alma clame. É quando o crente abre mão do natural para buscar o sobrenatural. Um dos fundamentos mais fortes do jejum na vida cristã está nos próprios ensinamentos de Jesus. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, e sim a teu Pai, em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6, 16, 18. Observe com atenção a expressão de Jesus, quando jejuardes. Ele não disse-se, como se fosse uma escolha opcional ou eventual. Ele usa a forma verbal no indicativo futuro, o que mostra que o jejum é uma expectativa natural na vida do discípulo. Para Jesus, jejuar fazia parte do cotidiano espiritual de quem quer andar com Deus. Mas o que ele mais enfatiza aqui é a postura correta ao jejuar. O jejum deve ser feito com humildade, sem ostentação, sem buscar aprovação ou elogio humano. O verdadeiro jejum é aquele que acontece no secreto do coração, e que é recompensado pelo próprio Pai Celestial. Pode, porventura, estar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Mateus 9, 15. Neste versículo, Jesus responde a uma crítica dos fariseus sobre o motivo pelo qual os seus discípulos não estavam jejuando naquele momento. A resposta de Jesus é profunda: ele é o noivo, e enquanto estava com os discípulos, era tempo de festa. Mas chegariam dias em que ele seria tirado, ou seja, após sua ascensão, e então eles jejuariam. Este texto deixa claro que o jejum continuaria sendo uma prática essencial dos seguidores de Cristo após sua partida, como expressão de saudade, devoção, dependência e anseio pela sua presença. Além dos evangelhos, vemos o jejum sendo praticado e valorizado em diversos momentos-chave da história bíblica. Vamos observar alguns fundamentos que mostram o poder e o propósito do jejum ao longo das Escrituras. O jejum como resposta a situações de dor, luto e arrependimento.
Em várias ocasiões, o jejum foi praticado como forma de lamentação, quebrantamento e arrependimento profundo diante de Deus. Em Neemias 1:4, ao saber da desgraça de Jerusalém, Neemias reage: Quando ouvi essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui vemos um exemplo de como o jejum é um caminho para interceder por uma nação, buscando restauração, misericórdia e perdão. Em Atos 13:2-3, durante um tempo de oração e jejum, o Espírito Santo fala claramente à igreja de Antioquia. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse momento marca o início da obra missionária de Paulo. O jejum preparou o ambiente espiritual para que o Espírito Santo se manifestasse com clareza. Isso nos ensina que momentos de decisão e envio devem ser precedidos por oração e jejum. Em Daniel 10, o profeta entra em um jejum parcial durante 21 dias, buscando discernimento sobre visões celestiais. Ao final do jejum, um anjo aparece e diz: Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Daniel 10:12. Isso mostra que o jejum cria uma atmosfera espiritual para o entendimento e para a intervenção angelical. Enquanto jejuava, Daniel teve visões profundas e recebeu revelações proféticas sobre o futuro de Israel e dos reinos do mundo. Esses textos bíblicos não deixam dúvidas: o jejum não é uma prática opcional ou ultrapassada. É um princípio espiritual poderoso, vivo e atual. Jejuar é colocar o coração em alinhamento com os céus. É abrir mão do controle humano para se render completamente à direção de Deus. É um ato de fé, humildade e rendição. Com base nessas passagens, entendemos que o jejum, é esperado por Jesus, é acompanhado pela oração, prepara o cristão para decisões, ministérios e enfrentamentos, aproxima o coração de Deus, e ativa o mundo espiritual. Agora que já entendemos o que é o jejum e quais são os seus fundamentos bíblicos, vamos aprofundar no entendimento dos tipos de jejum que a Bíblia nos apresenta. Esse conhecimento é essencial para que cada pessoa pratique o jejum com discernimento, reverência e propósito espiritual claro. A Bíblia revela diferentes formas de jejuar, cada uma com características específicas, que refletem as circunstâncias, intenções e níveis de entrega das pessoas que jejuaram. Vamos conhecer as principais: jejum total, abstinência completa de comida e bebida. Este é o tipo mais radical de jejum. Nele, a pessoa se abstém completamente de alimentos e até mesmo de líquidos, por um período de tempo limitado. Esse tipo de jejum exige grande cuidado, discernimento e uma clara direção de Deus, pois envolve riscos à saúde se praticado de forma imprudente. Ester 4:16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Neste caso, Ester convoca um jejum coletivo e total por 3 dias antes de entrar na presença do rei para interceder pelo povo judeu. Era um momento de crise extrema, e o jejum foi uma forma de total dependência do livramento divino. Atos 9:9. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Após o impacto de seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, ficou em estado de choque espiritual. O jejum foi espontâneo, nascido de uma profunda convicção interior e transformação. Esse tipo de jejum deve ser feito apenas por curto período, geralmente até 3 dias, e sob orientação do Espírito Santo. Não é recomendado para quem tem condições de saúde frágeis ou toma medicamentos contínuos. Sempre consulte um médico antes de fazer jejuns totais. Jejum parcial, abstenção de certos alimentos. É um tipo de jejum onde a pessoa se abstém de determinados alimentos ou hábitos alimentares, geralmente por um período mais longo. Esse tipo é menos agressivo ao corpo e tem sido amplamente praticado pelos cristãos hoje, especialmente em consagrações de 21 dias. Daniel 10:3. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se cumpriram 3 semanas inteiras.
Daniel decidiu se abster de comidas prazerosas como carne, vinho e outros alimentos ricos, enquanto buscava a revelação espiritual. Esse jejum trouxe grandes visões e mensagens proféticas. O jejum de Daniel, como é conhecido, é muito praticado entre cristãos como uma forma de consagração intensa. Muitos seguem planos de alimentação com legumes, frutas, grãos integrais, evitando industrializados, doces, carnes e refrigerantes. É uma forma prática de manter a mente e o corpo em alerta espiritual. Jejum sobrenatural, 40 dias, sustentado pela graça divina. Este tipo de jejum vai além da capacidade humana natural. Envolve um período prolongado de abstenção, geralmente 40 dias, sendo sustentado sobrenaturalmente por Deus. Esse jejum não é comum e só pode ser realizado mediante ação direta e extraordinária do Espírito Santo. Êxodo 34, 28. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Durante esse tempo no Monte Sinai, Moisés foi sustentado diretamente por Deus enquanto recebia a lei. 1 Reis 19, 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Depois de uma refeição fortalecida pelo anjo do Senhor, Elias andou por 40 dias no deserto, sustentado por intervenção divina. Mateus 4, 2. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus passou 40 dias jejuando no deserto. Foi um tempo de prova, fortalecimento espiritual e preparação para enfrentar as tentações de Satanás. Um jejum de 40 dias só deve ser tentado com acompanhamento médico, profunda maturidade espiritual e convicção de que há uma direção clara de Deus. Trata-se de uma consagração extrema, e não uma rotina de fé. Jejum coletivo, o povo unido em humilhação e clamor. O jejum coletivo é praticado quando um grupo de pessoas se une em jejum por um propósito comum, arrependimento nacional, intercessão por livramento, busca por avivamento, decisões ministeriais ou guerra espiritual. Jonas 3, 5. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Após a pregação de Jonas, toda a cidade de Nínive entrou em jejum coletivo, até mesmo os animais, e Deus reverteu o juízo que havia anunciado. 2 Crônicas 20, 3, 4. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Quando inimigos poderosos se levantaram contra Judá, o rei Josafá convocou todo o povo para jejuar e orar. O resultado? Deus enviou livramento sobrenatural, confundindo os inimigos. Igrejas, famílias, grupos de oração e até comunidades inteiras podem se unir em jejum coletivo. O poder espiritual é multiplicado quando há unidade no espírito, na fé e na intercessão. Jejum de prazeres e distrações, renúncia para a consagração. Embora o foco bíblico do jejum esteja geralmente na comida, a essência do jejum é a abstenção voluntária de algo legítimo, com o propósito de intensificar a busca por Deus. E isso pode incluir prazeres e distrações da vida moderna. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez. Esse texto trata da abstinência conjugal consensual entre marido e mulher, com o objetivo de se dedicarem à oração e ao jejum. Muitas pessoas fazem jejum de redes sociais, entretenimento, TV, séries, celular, videogames e outras distrações que ocupam tempo e mente. A proposta é eliminar o ruído do mundo para ouvir melhor a voz de Deus. Esse tipo de jejum pode parecer moderno, mas o princípio é profundamente bíblico: abrir mão de algo legítimo por amor ao Senhor, para uma entrega mais profunda. Mais do que a forma, o que realmente importa diante de Deus é o coração por trás do jejum. Não se trata de seguir um modelo engessado, mas de buscar ao Senhor com verdade, sinceridade e disposição para ser transformado. Seja qual for o tipo de jejum que você escolher praticar, lembre-se: o jejum deve ser acompanhado de oração. Deve ser feito com discernimento e propósito.
E sempre com humildade, sem exibição ou orgulho espiritual. Jejuar é mais do que deixar de comer, é se alimentar da presença de Deus. O jejum nunca deve ser feito por vaidade, orgulho ou religiosidade. Ele tem propósitos espirituais claros. Arrependimento e humilhação. Joel 2, 12 e 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Quebrar cadeias espirituais. Isaías 58, 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. Fortalecer a vida de oração. Mateus 17, 21. Esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Buscar direção e discernimento. Atos 13, 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Consagração para o serviço. Atos 14, 23. E, havendo-lhes eleito presbíteros, com orações e jejuns os encomendaram ao Senhor. E quais seriam os benefícios espirituais e físicos do jejum? Benefícios espirituais: sensibilidade à voz de Deus, discernimento espiritual, quebra de orgulho e vaidade, libertação de vícios e pecados ocultos, aumento da fé e do foco em Deus, renovação do espírito. Benefícios emocionais: clareza mental, redução da ansiedade, domínio próprio, equilíbrio emocional. Benefícios físicos: em jejuns bem orientados, desintoxicação do corpo, melhora da digestão, controle do apetite, estímulo à autofagia, regeneração celular. Mas atenção, jejuns longos ou totais devem ser feitos com prudência e, se necessário, orientação médica. Se você nunca jejuou, aqui vão algumas dicas. Comece devagar, tente jejuar uma refeição por dia por uma semana. Depois, vá aumentando o tempo. Ore antes, durante e depois do jejum. Tenha um propósito claro. Leia a Bíblia durante o jejum. Evite distrações. Se alimente bem após o jejum. Seja constante e perseverante. O jejum é uma chave poderosa para abrir o céu sobre a nossa vida. Ele nos ensina a depender de Deus, a controlar nossos desejos, e a buscar mais intimidade com o Pai. Jesus jejuou. Os apóstolos jejuaram. Os profetas jejuaram. E você? Vai começar quando? Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que precisa desse conteúdo. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Que o Espírito Santo te conduza nessa jornada espiritual. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.